Bom, então o primeiro passo é você ter um pendrive que seja acima de 8 gigas. No meu caso é esse, que tem 16. Você vai baixar esse programa chamado Install Disk Creation, que é o mais fácil para você fazer. E aí você também vai baixar na própria Apple Store a instalação, que no nosso caso é do Sierra. Feito isso, você vai abrir o programa. Ele pede aqui em cima para você selecionar o drive. Vou selecionar meu pendrive aqui, que é esse. E aqui eu vou clicar para me escolher onde está a instalação do Sierra. Então eu fui lá em aplicativos e ele está ali, eu seleciono ele. Em seguida eu clico aqui em Create Installer, que é onde ele vai criar um instalador, ele vai perguntar se você realmente quer fazer essa operação, porque ela vai formatar todo o pendrive e você vai perder todos os seus dados. Então faça backup antes. Você vai colocar a sua senha do computador normal e aí ele vai começar a processar. Demora um pouquinho, então tem que ter um pouquinho de paciência, mas vejam que ele já começou ali, ó, install macOSR, ele já coloca o nome do arquivo de instalação. Então ele já está começando a processar ali. Bom, então ele está terminando aqui de criar o pendrive bootável aí com o sistema. Então, concluído, pendrive criado. E feito isso, você pode fechar o programa. Notem ali a diferença de tempo, então demorou realmente uns minutos aí. Acho que uns 15 minutos. E aí você vai reiniciar a sua máquina. Você vai reiniciar e daí mais pra frente eu vou te ensinar como iniciar a partir do pendrive. Bom, então depois do pendrive criado, você vai colocar ele no computador e vai ligar. Só uma coisa importante é que na hora de ligar você tem que manter pressionada a tecla Option, porque por padrão ele vai iniciar o seu sistema operacional normal. Então você tem que falar para ele que você não quer iniciar o sistema operacional e quer iniciar a partir do pendrive. Então você liga e segura o Option, não precisa ficar apertando, é só segurar. Ele vai ligar normalmente e vai te dar as opções do disco de inicialização. Então você vai selecionar lá o pendrive que você criou, que no nosso caso é esse daqui, e vai apertar Enter. Ele vai iniciar normalmente, como se estivesse iniciando o sistema, mas ele está iniciando na verdade a partir do pendrive. Talvez demore um pouco, mais que o normal esse processo. Bom, então ele vai iniciar essa telinha, parecida com a tela de recuperação. E aqui você tem algumas opções. Se você quiser instalar do zero no seu HD, você vai em utilitário de disco. Daí você vai selecionar o HD que você quer. Vou deixar ele abrir aqui. Vai mostrar as partições que você tem aqui. Então você pode ir lá e selecionar o meu caso aqui, esse daqui. Você pode clicar em apagar. Aqui você vai dar um novo nome para a partição. Lembra sempre de deixar esse esquema aqui, mapa de partição guide, e no formato sempre macOS Standard. Sempre tem que ser esse formato, senão ele vai dar um erro lá na frente, tá? Bom, no meu caso eu não vou precisar fazer isso, então eu vou sair do utilitário de disco. Feito isso, vamos supor que você já zerou, tá lá bonitinho, você vai vir aqui, instalar o macOS. Ele vai abrir a instalação normal do Sierra, você vai clicar em continuar, vai aceitar e vai fazer a instalação normal, tudo bonitinho. E aí no final, ele vai instalar e ele vai reiniciar o seu sistema. Bom pessoal, assim que ele reiniciar, ele não vai acessar o sistema e nem vai fazer aquele barulho de inicialização. Então você tem que iniciar novamente a partir do pendrive e você vai vir aqui na sua opção em utilitários, macOS Post Install, porque isso vai instalar o patch no seu computador e vai corrigir todos os erros ou bugs que possam ter aí durante o processo de instalação. Então assim que você terminar, ele não vai iniciar o sistema. Você tem que lembrar de voltar para o pendrive, tá? Bom, aí ele vai pedir para você selecionar o modelo do seu computador, você vai selecionar lá em cima, e aí você vai clicar em Patch aí embaixo. Ele vai carregar um pouquinho, talvez demore alguns minutos, e aí depois vai aparecer a opção Reboot, de reiniciar. Você clica em reiniciar, e aí em seguida ele vai reiniciar o seu sistema normalmente, com o Sierra aí que você instalou, e aí tudo certo, é só seguir a vida. Bom pessoal, então
tem alguns adendos que eu tenho que fazer. Quando você pega um computador da Apple de 2009 para trás e faz esse processo de colocar um sistema mais atual, que seja Sierra, High Sierra ou até o Mojave, pode ser que a sua placa wireless não funcione e a Apple realmente não dá suporte, é uma coisa que realmente você não vai conseguir utilizar. Tem alguns tutoriais na internet que ensinam a você forçar a instalação do drive. Então, em alguns casos funciona, o Wi-Fi volta a funcionar, em outros casos não funciona. Eu fiz recentemente essa mesma atualização em um Mac Mini de 2009. O Wi-Fi não funcionou, tentei fazer vários macetes, tutoriais, então não funcionou. No meu caso, não influencia em nada, porque eu tenho um roteador na mesa e eu coloco o cabo já direto nele, então pra mim tanto faz usar o Wi-Fi ou usar o cabo de internet mesmo, então pra mim não influencia. Pra mim foi bom porque eu consigo rodar programas mais atuais, então dá pra rodar o Adobe Photoshop 2019, Illustrator, programas atuais e uma máquina que é considerada defasada, porque já tem 10 anos aí de uso ou mais, então você tem que pesar se vale a pena. No meu caso super valeu, inclusive eu fiz um vídeo recentemente falando se vale a pena você comprar uma máquina considerada defasada pela Apple e fazer a atualização. Só que uma coisa que eu recomendo quando você pega uma máquina muito antiga, que não teve manutenção, que tem um HD antigo, que tem uma memória que é muito baixa, pode ser que fazer essa atualização deixe a máquina muito lenta. Então o que eu recomendo e o que eu fiz? Quando você for fazer essa atualização para um sistema mais recente, uma máquina antiga, tenta colocar de repente um SSD, que vai melhorar o processamento, dependendo do tipo de programa que você for usar. Tipo, nesse caso, usar Photoshop, Illustrator e tudo mais, tentar colocar um pouco mais de memória. Se ela tiver menos memória do que o exigido, tipo, sei lá, uns 4, 8 GB, eu acho que já roda legal. E é isso. Tem casos que vão valer super a pena fazer esse upgrade, porque você vai conseguir rodar programas mais atuais, vai conseguir rodar um sistema mais atual, isso é legal. E tem casos que talvez não compense. Então, antes de fazer, é bom pesar se pro seu caso vale a pena e se realmente para você vale a pena, eu acho que é super legal. Dá pra fazer, não é difícil. Tem tutoriais na internet que ensinam a fazer de outras formas, eu já vi, que eu considero mais difícil. Então, nesse caso aqui, você usa um programinha, ele cria ali o pendrive botável, você coloca no computador e segue o passo a passo. Não tem muito segredo. Então, uma dica que eu segui, que foi fácil de fazer e que eu resolvi compartilhar. Então, é isso.